Lembra lá do período interbíblico que nós falamos do Alexandre o Grande? Só para a gente se localizar. Alexandre o Grande. Em 332, certo? Então, Alexandre o Grande, ele implantou a cultura helenista, que era uma cultura mais livre dos gregos, certo? Junto com essa cultura helenista, ele implantou o idioma grego. Então, por isso que na época de Jesus, esses 330 aqui é antes de Cristo, tá? Por isso que na época de Jesus, quase poucas pessoas falavam o hebraico, embora muitos deles ainda sabiam. Porque 300 anos estava recente ainda, né? Quase todo mundo já falava o grego e alguns ainda falavam o hebraico. Então o grego, ele era uma língua, né, top, uma língua que todo mundo falava. Aí veio Jesus, veio os discípulos, veio a igreja primitiva. Aí quem começou a imperar em Israel, ali em Jerusalém? O Império Romano. O Império Romano. O Império Romano falava grego? Não, o Império Romano falava latim. Então, consequentemente, o grego foi sendo deixado de lado, assim como o hebraico estava sendo deixado de lado lá, e estava, então, uma língua oficial que o mundo inteiro estava falando, que era o latim. Então, aqui já não era mais a Septuaginta, certo? Septuaginta. Tá fazendo irritação essa caneta, né? Então, aqui a Septuaginta não é que ela deixou de existir, mas começou-se, então, uma nova tradução chamada Vulgata Latina, certo? Por São Jerônimo. Eu estou só resumindo, tá, pessoal? Isso aqui eu creio que o Gilvan já deu uma pincelada daquela coisa, mas a gente pode chamar só de Jerônimo, não tem problema nenhum. Então, a Septuaginta ela foi sendo deixada de lado. Aquele que não tinha conhecimento do grego, mas tinha do latim, agora ele tinha a Vulgata Latina, que surgiu mais ou menos 400 depois de Cristo. Certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, quando a gente lê os Evangelhos, quando a gente lê lá Jesus, eles tinham o auxílio da Septuaginta, tá? Mas lembrando que ainda não era em formato de códice ou de códex, não era em formato de revista, não era em formato de livro, eram os pergaminhos. O próprio Jesus abre um rolo lá no templo, né, na sinagoga, e faz uma leitura de Isaías. Então ali ele abria um rolo. Esse formato de códex, lembra que eu falei na outra aula, ele começou a aparecer mais ou menos 200 anos depois de Cristo. 200 anos depois de Cristo, já tinha o Novo Testamento, que foi escrito nos 98 primeiros anos da igreja, nos 100 primeiros anos da igreja. Então, São Jerônimo, ele já lança a Vulgata Latina com a tradução do grego para o latim. Por isso que às vezes a gente faz confusão na nossa cabeça. Quer ficar, poxa, mas do hebraico foi para o grego, Se a gente entrar na história, lembra que eu falei que às vezes quando a gente vai tentar entender alguma coisa, a gente entra na história e entende mais? Hoje a senhora tem quantos anos? 5'9". Se eu for tentar formar a personalidade da irmã Áurea hoje, vou usar a senhora como exemplo, tá? Talvez eu vou falhar, porque eu não sei a história dela, né? Se eu falar, pô, a irmã Áurea é bem de vida, tem dinheiro, pode emprestar dinheiro, tô brincando. Pode emprestar dinheiro, ou se eu for formar uma personalidade da irmã também, ou se vocês forem formar uma personalidade minha, a personalidade, o momento, ele é feito através da história. Então fica fácil hoje alguém falar assim, eu não acredito na Bíblia, né? Eu leio, não entendo nada e tal. Se a pessoa não entrar na história, na geografia, no contexto financeiro da época, num pano de fundo, lembra que eu falei na primeira aula? É uma cultura hebraica, uma cultura dos judeus, uma cultura que foi instituída por Deus, porque o povo judeu é um povo que sempre foi um povo querido por Deus. Então, se a gente não entrar nessas questões, fica difícil a gente entender muita coisa. Lembra da aula de exegese? É você extrair do texto, não você colocar coisa no texto que não existe. Senão não é exegese, é exegese. Você está colocando coisa lá dentro do texto. Então, a mesma coisa relacionada à Bíblia. A gente precisa entender. Aí vem um camarada, não gosta de teologia, fala que não precisa de teologia. Como que ele vai entender essas questões aqui? Ele acha que ele nasceu e a Bíblia caiu assim do céu, assim em português. Plum. Porque demorou bastante, né? Para mudar de um idioma para o outro. Exatamente. Exatamente. Demorou 700 anos. É o que a apostila fala aqui para nós. Né? Então você imagina, o sacrifício... Aqui foi 70 homens.
para traduzir do hebraico para o grego. Agora você imagina o São Jerônimo, provavelmente deram o nome dele, mas tinha uma junta por trás também. Mas você imagina ele também traduzindo do grego, que já não era mais uma língua tão interessante, que agora seria o latim, para o latim, né? Então foi um trabalho muito árduo aí para essas traduções chegarem até nós hoje.